Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Andresa, narradora do Lendo Entre Linhas, um canal de audiolivros que já conta com vários títulos em formato de áudio. Mas desejamos trazer muito mais. E para fazer isso acontecer, precisamos da sua ajuda. Que tal ser um apoiador do canal? Você pode fazer uma doação no valor que desejar, através do link ou a chave Pix listados aqui na descrição do vídeo. Sua doação é muito importante para manter o canal ativo e a leitura chegando cada vez mais longe. Contamos com você. Beijão e fiquem com os novos capítulos a seguir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo agora tá tudo ótimo. Voltei, tô de volta, consegui recuperar uma conta aqui, porque eu não estava conseguindo nem fazer um login no YouTube. Eu estava totalmente privada aqui, só conseguia usar o YouTube como visitante. E essa semana, especificamente, eu consegui fazer um canal com o e-mail do Lendo Entre Linhas, o e-mail específico do Lendo Entre Linhas. Então, vou ficar com esse canal aqui. Não sei se o YouTube vai me devolver o canal anterior, que já tinha aquela quantidade de inscritos. Não sei, o futuro dele está nas mãos do YouTube. Mas assim, eu não quero esperar também, sabe? Eu preciso, esse canal, ele me dá sentido, ele é uma parte importante da minha vida, é uma coisa que eu gosto de fazer, me dá uma sensação de estar contribuindo de alguma forma, assim, para ajudar as pessoas, não sei, é como se fosse uma missão, eu sinto como uma missão que eu tenho e que eu faço com muito prazer. Então, ser privada disso me fez muito mal. Eu achei que não iria me afetar tanto, mas a verdade é que eu fiquei muito triste. Eu levei um tempinho para colocar a cabeça no lugar, para voltar para o eixo. A minha vida é muito corrida, eu tenho muitas atribuições, muitas coisas para fazer, e sentar aqui e gravar para vocês é como se eu separasse um tempo para ser Andresa, para ser eu mesma, para fazer algo que faz parte de mim como eu mesma, assim, longe de ser as multifacetas que uma mulher tem que ser, a mãe, a esposa, a profissional, enfim. É Andresa sendo Andresa, fazendo algo que ela gosta. A leitura sempre fez parte da minha vida, é algo que eu amo muito, muito mesmo, vai muito além de um hobby, é um estilo de vida. E ser privada de ler aqui para o canal, que era algo que algo que me dá muito sentido, não que eu tenha parado de ler na minha vida e parei. A verdade é que eu parei. Eu não conseguia pegar um livro para ler, mas acho que faz parte do processo, né? Enfim, agora eu tô bem, desculpem o desabafo. Agora eu tô bem e consegui recuperar aqui essa conta. Fiz esse canal reserva, consegui esse login. E eu pretendo ficar postando por aqui. Mesmo que o YouTube me devolva o canal anterior, eu acho que eu vou me esforçar para manter os dois e manter os dois atualizados. E eu deixo esse aqui como um reserva, eu coloco lá conta reserva, porque se ocorrer eventualmente qualquer outra situação que não ocorra, Deus não permita, mas se ocorrer, nós não vamos ficar na mão, vamos ter um canal atualizado com conteúdo. Tá? Então é isso. Eu gostaria de começar, já mudando de assunto e entrando numa questão mais prática, eu gostaria de começar da mesma forma que eu comecei no canal anterior, que é com as leituras da Jane Austen. Mas de uma forma diferente, atualizando para o formato que eu faço hoje, que é leitura, narração e comentários. Eu sempre quis fazer isso com esses livros dela, mas quando comecei a gravar, eu tinha muita timidez, essa ideia não tinha passado pela minha cabeça ainda. Embora eu sempre tivesse muito a dizer sobre cada livro desses, cada personagem, eu não tinha pensado em trazer esses comentários para as leituras, pós-leituras. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a sentir muita vontade de ler e comentar o Orgulho e Preconceito novamente.
De alguma forma, a pessoa que derrubou o canal acabou me fazendo esse favor, porque agora eu vou poder ler esses livros novamente e vou poder comentar todos eles, tá bom? Espero que vocês gostem desse novo formato, espero que vocês me acompanhem, como vocês me acompanhavam no canal anterior. Eu acho que nós vamos ter muito mais qualidade a partir de agora, eu acho que vai ficar muito mais dinâmico. Acho que vai ficar muito melhor do que já era. Então, se vocês já gostavam antes, acho que vocês vão amar a partir de agora, porque eu vou me dedicar 2 vezes mais com esse canal. Tá bom? Então, vamos lá. No outro canal, eu fiz a leitura desse livro pela editora Príncipes, que era um box que eu tinha aqui, mas eu sentia algumas falhas nessa edição, nessa tradução. E eu até comentei com vocês lá. E eu consegui um da Martin Claret, desse do Orgulho e Preconceito. Eu vou tentar conseguir os outros também. Vou tentar, porque a editora Martin Claret, ela tem um preço mais salgadinho. Mas eu consegui esse, Orgulho e Preconceito. Eu gosto da tradução da Martin Claret, gosto dos livros da forma como a editora traduz. E acho que vocês vão gostar também, tá? E eu vou deixar uma coisa muito importante. Eu vou deixar sempre na descrição do vídeo a ficha técnica com editora, ano da publicação, edição, tudo certinho para que vocês possam, se vocês forem comprar o livro, para que vocês possam comprar e quiserem acompanhar tudo certinho, comprar a versão que a gente está lendo, tá? Uma outra coisa, eu vou deixar também um link do Apoia-se. O que é o Apoia-se? É um sistema de apadrinhamento. Então, através desse link, vocês podem fazer a doação de vocês, do valor que vocês quiserem, que vocês puderem. Podem fazer através do Pix, eu vou deixar a chave Pix também, mas também podem fazer através do link do Apoia-se. Esse link é legítimo, não é vírus, podem clicar, tá seguro, tá? É uma forma de apadrinhar o canal, então se vocês quiserem, puderem, para me ajudar a comprar os livros, para me ajudar a comprar material. Eu agora vou me empenhar muito para comprar um HD externo, porque eu quero conseguir salvar esse material para não ficar na mão novamente. Eu perdi todo o meu trabalho. Tudo que eu tinha feito até hoje se perdeu. Foi embora junto com a conta que foi banida. Então eu não tenho arquivo nenhum aqui. Todos os livros que foram lidos se foram. E eu não estou tendo problema de recomeçar. Eu vou recomeçar, mas é sempre ruim, né? Ter que você construir algo e perder. E eu não quero passar por isso novamente. Então, eu vou canalizar os meus esforços para conseguir comprar um HD externo, que não é nada barato. É um valor muito alto, assim, para a minha condição financeira hoje. E eu vou precisar da ajuda de vocês com isso. Claro, se vocês puderem, e no valor que puderem, sem prejuízo aí de financeiro de vocês, mas se vocês puderem me apoiar nessa aventura, eu vou ficar muito agradecida, de verdade, tá? E agora vamos começar a nossa leitura. Audiolivro Orgulho e Preconceito, autora Jane Austen, tradução Roberto Leal Ferreira, editora Martin Claret, edição 2020. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro e muito rico precisa de uma esposa. Por menos conhecidos que sejam os sentimentos ou as ideias de tal homem ao entrar pela primeira vez em certo lugarejo, tal verdade está tão bem arraigada na mente das famílias que o rodeiam, que ele venha a ser considerado propriedade legítima de uma ou outra de suas filhas. Meu caro Sr. Bennet, disse-lhe a esposa certo dia, sabia que Netherfield Park foi enfim alugado? Respondeu o Sr. Bennet que não. Mas foi, tornou ela, pois a senhora Long acaba de vir aqui me contar tudo sobre o assunto. O Sr. Bennet não deu nenhuma resposta. Não quer saber quem o alugou? Exclamou a mulher com impaciência. Você quer contar? E eu não tenho nada contra ouvir o que tem a me dizer. Isso já lhe pareceu um bom convite.
Ora, meu querido, como você sabe, a senhora Long diz que Netherfield foi alugado por um jovem de amplas posses do norte da Inglaterra, que ele chegou para ver o lugar na segunda-feira numa chaise puxada por 4 cavalos e ficou tão encantado com o que viu que de imediato entrou em acordo com o Sr. Morris. Ele deve mudar-se antes do dia de São Miguel e alguns dos seus criados já devem chegar no fim da semana que vem. Qual é o nome dele? Bingley. É casado ou solteiro? Ah, solteiro, meu querido, com toda certeza. Um rapaz solteiro de muitas posses. 4 ou 5 mil libras por ano. Que maravilha para as nossas meninas. Como assim? Que tem isso a ver com elas? Meu querido Sr. Bennet, tornou a mulher. Como você é aborrecido. Já devia ter entendido que estou pensando em casá-lo com uma delas. É essa a intenção da vinda dele para cá? Intenção. Bobagem. Como pode falar uma coisa dessas? Mas é muito provável que ele possa apaixonar-se por uma delas, e por isso você deve visitá-lo assim que ele chegar. Não vejo por quê. Você e as meninas podem ir, ou pode mandá-las sozinhas, o que talvez seja ainda melhor, pois, como você é tão bonita quanto qualquer uma delas, talvez o Sr. Bingley eleja você como a melhor do grupo. Meu querido, fico lisonjeada. Eu certamente tive a minha beleza, mas não tenho mais a ilusão de ser nada de extraordinário. A mulher que já tem 5 filhas crescidas deve deixar de se preocupar com a própria beleza. Em tais casos, é raro a mulher ainda ter alguma beleza com que se preocupar. Mas, querido, você deve mesmo ir ver o Sr. Bingley quando ele se mudar para cá. Fique sabendo que não vou garantir-lhe isso. Mas pense nas suas filhas. Pense na boa situação que seria para uma delas. Sir William e Lady Lucas estão decididos a ir simplesmente por esse motivo, pois, em geral, você sabe, eles não visitam os recém-chegados. Você tem de ir, pois será impossível que nós o visitemos se você não for. Isso é excesso de zelo, sem dúvida. Estou certo de que o Sr. Bingley ficará muito contente em vê-la e eu vou mandar a ele um bilhete por seu intermédio, garantindo-lhe o meu caloroso consentimento ao casamento dele com qualquer uma das minhas filhas à escolha dele. Mas devo escrever umas palavrinhas em favor da minha pequena Lizzie. Não quero que você faça isso. Lizzie não é nem um pouco melhor do que as outras. E tenho certeza de que não tem a metade da beleza de Jane, nem metade do bom humor de Lydia. Você sempre dá a ela preferência. Nenhuma delas tem muita coisa que as recomende, replicou ele. São todas tolas e ignorantes, como as meninas sempre são. Mas Lizzie é um pouco mais esperta do que as irmãs. Sr. Bennet, como pode insultar assim suas próprias filhas? Você adora aborrecer-me. Não tem pena dos meus pobres nervos. Engano seu, querida. Tenho muito respeito por seus nervos. São meus velhos amigos. Ouvi você mencioná-los com muita consideração nos últimos 20 anos, pelo menos. Ah, você não sabe como eu sofro. Mas espero que você supere o problema e viva bastante para ver muitos jovens de 4 mil libras de renda virem para o nosso lugarejo. De nada adiantaria para nós se 20 deles viessem e você não fosse visitá-los. Não seja por isso, querida. Quando os 20 tiverem chegado, vou visitar todos eles. Era o Sr. Bennet uma mistura tão estranha de agudeza, de humor sarcástico, de reserva e de capricho, que a experiência de 23 anos não fora suficiente para que sua esposa entendesse o seu jeito de ser. A mente dela era menos difícil de descrever. Era uma mulher de inteligência medíocre, pouca cultura e temperamento inconstante. Quando se contrariava, imaginava estar doente dos nervos. Seu objetivo na vida era ver as filhas casadas,
Seu consolo, as visitas e as fofocas. Capítulo 2. Esteve o Sr. Bennet entre os primeiros a visitar o Sr. Bingley. Sempre tivera a intenção de visitá-lo, embora até o fim garantisse à mulher que não iria. E até uma noite depois de a visita ter sido feita, a Sra. Bennet não teve conhecimento dela. Foi informada a respeito da seguinte maneira. Ao observar a segunda filha ocupada em enfeitar um chapéu, o Sr. Bennet, de repente, se dirigiu a ela com estas palavras. Espero que o Sr. Bingley o aprecie, Lizzie. Não temos como saber de que o Sr. Bingley gosta, disse a mãe ressentida, já que não vamos visitá-lo. Mas a senhora esquece, mamãe, disse Elizabeth, que vamos encontrá-lo nas festas e que a senhora Long prometeu apresentar-nos a ele. Não creio que a senhora Long faça isso. Ela tem 2 sobrinhas, é egoísta e hipócrita. Não tenho boa opinião sobre ela. Nem eu, disse o Sr. Bennet. E fico feliz em saber que você não depende dos serviços dela. A Sra. Bennet não se dignou a responder, mas, incapaz de se conter, começou a repreender uma das filhas. Pare de tossir, Kitty, pelo amor de Deus! Tenha um pouco de pena dos meus nervos! Assim você acaba com eles. Kitty não é discreta quando tosse, disse o pai. Sempre escolhe a hora errada para tossir. Não tuço por diversão, replicou Kitty irritada. Quando vai ser o seu próximo baile, Lizzie? Daqui a 15 dias. É isso mesmo, exclamou a mãe. E a senhora Long só volta na véspera. Vai ser impossível que ela o apresente, pois nem ela o conhecerá. Então, querida, você estará em vantagem sobre a sua amiga e poderá apresentar o Sr. Bingley a ela. Impossível, Sr. Bennet. Impossível, se nem eu mesma o conheço. Como você consegue me provocar? Louvo a sua prudência. É, de certo, superficial o conhecimento que se tem por apenas 15 dias. Não podemos saber o que um homem realmente é ao cabo de uma quinzena. Mas, se nós não arriscarmos, outras pessoas o farão. E, afinal, a senhora Long com as filhas devem arriscar a sorte. E, portanto, já que ela considerará tal ato uma gentileza, se você negar-se a fazê-lo, eu mesmo o farei. As meninas olharam para o pai espantadas. A senhora Bennet só disse... Bobagens, bobagens. Qual será o significado de tão enfática exclamação? Comentou ele. Você considera bobagem as formalidades de apresentação e a importância que é dada a elas? Não concordo com você nesse ponto. Que você me diz, Mary? Sei que você é uma mocinha profundamente reflexiva que lê grandes livros e faz resumos deles. Mary queria dizer algo inteligente, mas não sabia o que. Enquanto Mary concatena as ideias, prosseguiu ele. Voltemos ao Sr. Bingley. Estou cansada do Sr. Bingley, exclamou a mulher. Lamento saber disso. Mas por que não me disse antes? Se eu soubesse hoje de manhã, de certo não teria ido visitá-lo. É muito azar. Mas, agora que eu já fiz a visita, não podemos deixar de conhecê-lo. O espanto das mulheres era exatamente o que ele queria. O da senhora Bennet talvez superasse o das demais. Passado o primeiro arroubo de alegria, porém, ela declarou que contara com aquilo desde o começo. Quanta bondade a sua, querido Sr. Bennet! Mas eu sabia que o convenceria, afinal. Tinha certeza de que você ama demais as filhas para desdenhar tal relação. Estou tão contente. E foi muito engraçado também você ter ido de manhã sem dizer nada até agora. Kitty, agora você pode tossir à vontade, disse o Sr. Bennet, e ao dizer isso saiu da sala cansado dos arroubos da esposa. Que excelente pai vocês têm, meninas, disse ela quando a porta se fechou. Não sei como vocês vão poder retribuir essa gentileza dele. Ou eu mesma, aliás.
Garanto a vocês que nesta altura da vida não é agradável conhecer novas pessoas a cada dia, mas por vocês, nós faríamos qualquer coisa. Lydia, meu amor, apesar de ser a mais moça, aposto que o Sr. Bingley vai dançar com você no próximo baile. Ah, disse Lydia com decisão. Não estou com medo, pois, apesar de ser a mais moça, sou também a mais alta. Passaram o resto do tempo a calcular quando ele iria retribuir a visita do Sr. Bennet e a determinar quando poderiam convidá-lo para jantar. Capítulo 3. Nem as inúmeras perguntas, porém, que a Sra. Bennet, com a ajuda das 5 filhas, fez sobre o assunto bastaram para arrancar do marido uma descrição satisfatória do Sr. Bingley. Atacaram-no em diversas frentes, com perguntas diretas, hipóteses inteligentes e vagas conjecturas. Mas ele se furtou das astúcias de todas elas, e por fim elas tiveram de aceitar o relato de segunda mão feito pela vizinha Lady Lucas. Sua descrição foi muito favorável. Sir William ficara encantado com ele. Era muito jovem, de grande beleza, extremamente agradável e, coroando tudo isso, planejava ir à próxima festa com um grupo numeroso de pessoas. Nada podia ser mais delicioso. Gostar de dançar já era um passo certo na direção da paixão, o que fez nascerem as mais vivas esperanças quanto ao amor do Sr. Bingley. Se eu puder ver uma das minhas filhas bem estabelecida em Netherfield, disse a Sra. Bennet ao marido, e todas as outras igualmente bem casadas, não vou querer mais nada. Poucos dias depois, o Sr. Bingley retribuiu a visita do Sr. Bennet e permaneceu por cerca de 10 minutos com ele na biblioteca. Viera na esperança de lhe ser permitido ver as jovens senhoritas, de cuja beleza ouvira muito falar, mas pôde ver apenas o pai. As senhoritas tiveram melhor sorte, pois puderam verificar de uma das janelas de cima que ele vestia um sobretudo azul e montava um cavalo negro. Pouco depois foi enviado um convite para jantar, e a Sra. Bennet já havia planejado os pratos que dariam lustro aos seus dons de boa dona de casa, quando chegou uma resposta que postergou tudo aquilo. O Sr. Bingley tinha de ir a Londres no dia seguinte, e por esse motivo não podia aceitar a honra do convite, e etc. A Sra. Bennet ficou muito desconcertada. Não conseguia imaginar que negócios ele podia ter em Londres logo depois da chegada a Hertfordshire. E começou a temer que talvez ele vivesse sempre indo de um lado para o outro e nunca se estabelecesse em Netherfield como devia. Lady Lucas acalmou um pouco seus temores ao aventar a ideia de que ele tivesse ido a Londres só para reunir um numeroso grupo de amigos para o baile. E logo veio a notícia de que o Sr. Bingley traria consigo 12 senhoritas e 7 cavalheiros à festa. As meninas lamentaram a grande quantidade de senhoritas, mas se reconfortaram um dia antes do baile ao saber que, em vez de 12, ele trouxera apenas 6 de Londres. Suas 5 irmãs e uma prima. E quando o grupo entrou no salão de baile, compunha-se no total de só 5 pessoas: o Sr. Bingley e 2 irmãs, o marido da mais velha e o outro rapaz. O Sr. Bingley tinha boa aparência e modos de cavalheiro, feições agradáveis e maneiras simples, sem nenhuma afetação. As irmãs eram mulheres lindas com ar muito elegante. O cunhado, o Sr. Hurst, não tinha a aparência de um cavalheiro, mas seu amigo, o Sr. Darcy, logo chamou a atenção do salão pela figura elegante e alta, as belas feições, o porte nobre e a notícia que passou a circular 5 minutos depois da chegada de que dispunha de uma renda de 10.000 libras por ano. Os cavalheiros declararam-no um belo espécime de homem. As moças declararam-no mais bonito do que o Sr. Bingley, e ele foi observado com grande admiração durante metade da festa, até que seus modos provocaram certo descontentamento que virou a maré da sua popularidade, pois descobriram todos eles que ele era orgulhoso, achava-se superior aos presentes e não podiam agradar-lhe. E nem todas as suas propriedades em Derbyshire podiam evitar que tivesse as mais desagradáveis e insuportáveis feições e fosse indigno de ser comparado ao amigo.
O Sr. Bingley logo fez amizade com todas as principais pessoas do salão. Era animado e expansivo, dançava todas as danças, zangou-se porque o baile acabou tão cedo e falou em dar ele mesmo um baile em Netherfield. Tais qualidades simpáticas falavam por si mesmas. Que contraste entre ele e o amigo! O Sr. Darcy só dançou uma vez com a Sra. Hurst e outra com a Srta. Bingley. Recusou-se a ser apresentado a qualquer mulher e passou o resto da festa a caminhar pelo salão, conversando de quando em quando com alguém de seu próprio grupo. Não havia dúvida sobre seu caráter. Era o mais orgulhoso e desagradável homem do mundo e todos esperavam que nunca mais aparecesse por ali. Entre os mais violentamente contrários a ele estava a Sra. Bennet, cuja repulsa a tal comportamento fora exacerbada por ter ele desdenhado uma de suas filhas. Elizabeth Bennet fora obrigada pela escassez de homens a tomar chá de cadeira por 2 danças. E durante parte desse tempo, o Sr. Darcy esteve de pé junto a ela, que estava próxima o bastante para ouvir uma conversa entre ele e o Sr. Bingley, quando este, descansando da dança por 5 minutos, insistia com o amigo para que também dançasse. Vamos, Darcy, disse ele. Tenho de fazer você dançar. Odeio ver você aí sozinho como um bobo. Seria muito melhor que viesse dançar. Não mesmo. Você sabe que detesto dançar, a menos que já conheça bem a parceira. Numa festa como esta, seria insuportável. As suas irmãs já estão acompanhadas e não há outra mulher na sala cuja companhia não seria um suplício para mim. Eu não seria tão rabugento como você, exclamou o Sr. Bingley. Com toda a certeza. Palavra de honra, nunca encontrei tantas meninas divertidas na vida como esta noite. E muitas delas são incrivelmente lindas. Você está dançando com a única menina linda do salão, disse o Sr. Darcy, olhando para a mais velha das senhoritas Bennet. Ah, ela é a criatura mais linda que já vi. Mas uma das irmãs dela, sentada logo atrás de você, é muito bonita e parece ser muito divertida também. Deixe-me pedir ao meu par que a apresente a você. A quem você se refere? E voltando-se, olhou por um momento para Elizabeth, até que, cruzando seu olhar com o dela, o desviou e disse friamente. É suportável, mas não bonita o bastante para me animar. Não estou com paciência no momento para dar atenção a mocinhas que foram desdenhadas por outros homens. Vá, volte para junto do seu par e aprecie os sorrisos dela, pois está perdendo tempo comigo. O Sr. Bingley seguiu o conselho. O Sr. Darcy afastou-se. E não foram sentimentos cordiais os que Elizabeth sentiu por ele. Ela contou a história, porém, com muito humor para os amigos, pois tinha um temperamento animado e bem-humorado que se divertia com tudo que fosse ridículo. A festa passou-se agradavelmente para toda a família. A Sra. Bennet viu sua filha mais velha sendo muito admirada pelos convidados de Netherfield. Dançara o Sr. Bingley com ela 2 vezes e as irmãs dele deram-lhe muita atenção. Jane ficou tão contente com isso quanto a mãe, mas de um jeito mais discreto. Elizabeth percebeu a satisfação de Jane. Mary soubera que fora descrita a Srta. Bingley como a mocinha mais culta da vizinhança, e Catherine e Lydia tiveram a boa sorte de nunca ficarem sem par, o que era sua única preocupação num baile, segundo o que tinham aprendido. Voltaram todas, portanto, de bom humor para Longbourn, a aldeia onde viviam e da qual eram os principais habitantes. Encontraram o Sr. Bennet ainda acordado. Com o livro nas mãos, perdia a noção do tempo e, no presente caso, tinha muita curiosidade em saber as novidades da festa que provocara tão esplêndidas expectativas. Nutrira até a esperança de que os planos da mulher acerca do estranho fossem frustrados, mas logo descobriu que iria ouvir uma história diferente. Ah, meu querido Sr. Bennet, disse ela ao entrar na sala. Estivemos numa festa deliciosa, num excelente baile. Você devia ter ido. Jane foi tão festejada que mais não podia ser.
Todos comentaram como estava linda, e o Sr. Bingley se encantou com a sua beleza e dançou com ela 2 vezes. Pense nisso, querido. Ele realmente dançou com ela 2 vezes. E foi ela a única criatura no salão que ele tirou 2 vezes para dançar. Primeiro, ele chamou a senhorita Lucas. Fiquei tão irritada em vê-lo com ela. Mas ele não se encantou nem um pouquinho com ela. Na verdade, isso não acontece com ninguém. Mas pareceu muito impressionado com Jane ao acabar de dançar. Então ele perguntou quem era ela e lhe foi apresentado e a convidou para as 2 danças seguintes. Dançou então as 2 terceiras com a senhorita King, depois as 2 quartas com Maria Lucas e mais as 2 quintas com Jane de novo e depois as 2 sextas com Lizzie e Boulanger. Se ele tivesse alguma compaixão de mim, exclamou seu marido, com impaciência, não teria dançado nem metade disso tudo. Pelo amor de Deus, não me fale mais nada dos seus pares. Ah, se ele tivesse torcido o tornozelo na minha primeira dança. Ah, querido, eu o achei encantador. Ele é bonito até demais. E as irmãs são mulheres maravilhosas. Nunca na vida vi nada mais elegante do que os vestidos delas. Acho até que o laço sobre a saia da senhora Hurst... Nesse ponto, ela foi interrompida mais uma vez. O Sr. Bennet protestava contra qualquer descrição dos trajes. Foi, portanto, obrigada a procurar outro assunto e se referiu num tom muito amargo e com algum exagero à chocante grosseria do Sr. Darcy. Mas posso garantir-lhe, acrescentou ela, que Lizzie não perde muito por não corresponder às fantasias dele, pois se trata de um homem desagradabilíssimo, medonho, que não merece consideração. Tão convencido e com tanta empáfia que ninguém o suportava, andava para lá e para cá, imaginando-se tão superior. Não bonita o bastante para dançar com ele. Gostaria que você estivesse lá, querido, para lhe aplicar uma de suas tiradas ferozes. Ah, como detesto aquele homem! Capítulo 4. Quando Jane e Elizabeth ficaram sozinhas, a primeira, que antes fora discreta em seus elogios ao Sr. Bingley, confidenciou à irmã o quanto o admirava. Ele é exatamente como um jovem deve ser, disse ela. Sensato, bem-humorado, animado, e nunca vi modos tão alegres. Tanta desenvoltura com tanta educação. Ele também é lindo, replicou Elizabeth. O que um jovem também deve ser, se possível. Seu caráter fica assim completo. Fiquei muito lisonjeada quando ele me convidou a 2ª vez para dançar. Não esperava um tal cumprimento. Ficou mesmo, não é? Pois eu fiquei orgulhosa por você. Mas esta é a maior diferença entre nós. Os cumprimentos sempre pegam você desprevenida e nunca a mim. O que poderia ser mais natural do que ele tirar você de novo para dançar? Ele não podia deixar de reparar que você era 5 vezes mais bonita do que qualquer outra mulher no salão. Você nada deve à galanteria dele por isso. Ele é mesmo muito simpático e eu lhe dou minha permissão para gostar dele. Você já gostou de pessoas mais estúpidas. Lizzie, querida. Ah, você sabe que tem muita propensão a gostar das pessoas em geral. Nunca vê defeito em ninguém. Todos são bons e simpáticos aos seus olhos. Nunca vi você falar mal de um ser humano em toda a minha vida. Não gostaria de ser precipitada ao censurar alguém, mas sempre digo o que penso. Sei disso, e é isso que me dá o que pensar. Como seu bom senso, ser tão sinceramente cega para as loucuras e absurdos dos outros. Afetar candura é uma coisa muito comum. Topamos com isso toda hora. Mas ser cândida sem ostentação ou intenção, pegar o que há de bom no caráter de todos e torná-lo ainda melhor e nada dizer do que há de mal, só mesmo você. E então, gostou das irmãs do rapaz, não é? O comportamento delas não é igual ao dele. Certamente não, no começo. Mas são mulheres muito agradáveis quando conversamos com elas. A senhorita Bingley vem morar com o irmão e tomar conta da casa.
E ou estou muito enganada, ou teremos nela uma vizinha das mais encantadoras. Elizabeth ouviu em silêncio, mas não ficou convencida. O comportamento delas na festa não fora calculado para agradar a todos. E com uma observação mais aguda e um temperamento menos dócil do que o da irmã, e com um juízo sem qualquer compromisso com seus interesses pessoais, estava muito pouco disposta a aprová-las. Eram elas, na verdade, mulheres muito finas. Não lhes faltava o bom humor quando se divertiam, nem a capacidade de se tornar agradáveis quando queriam, mas eram orgulhosas e presumidas. Eram bonitas. Haviam sido educadas num dos principais colégios particulares de Londres. Tinham um capital de 20.000 libras, o hábito de gastar mais do que deviam e de se associar a pessoas de alta condição, e dispunham, portanto, de todas as razões para pensar bem de si mesmas e mal dos outros. Eram de uma respeitável família do norte da Inglaterra, circunstância mais profundamente gravada em suas memórias do que o fato de a riqueza do irmão e delas mesmas ter sido obtida no comércio. Herdara o Sr. Bingley bens avaliados em cerca de 100.000 libras do pai, que tivera a intenção de adquirir um imóvel, mas não viveu o bastante para pôr em prática o plano. O Sr. Bingley tinha a mesma intenção e às vezes se punha a escolher um condado. Mas, como agora tinha uma boa casa e a liberdade de um proprietário, muitos dos que mais conheciam a desenvoltura de seu caráter não duvidavam que ele iria passar o resto da vida em Netherfield e deixar as aquisições para a próxima geração. Suas irmãs estavam ansiosas por vê-lo com uma propriedade que lhe fosse própria. Mas, embora por enquanto não passasse de um inquilino, a senhorita Bingley de modo algum estava menos disposta a presidir a sua mesa, nem a senhora Hurst, que se casara como um homem mais elegante do que rico, e estava menos disposta a considerar a casa dele como sua, quando lhe convinha. Ainda não se haviam passado 2 anos desde que o Sr. Bingley atingira a maioridade, quando se sentiu tentado por uma recomendação acidental a ir ver a casa de Netherfield. Foi, de fato, vê-la e passou meia hora percorrendo-a. Gostou da localização e dos cômodos principais. Ficou satisfeito com os elogios que o proprietário fez ao imóvel e fechou o negócio de imediato. Entre ele e Darcy havia uma amizade muito firme, apesar da grande diferença de personalidades. Bingley havia conquistado a admiração de Darcy pela desenvoltura, pela franqueza e pela docilidade de natureza, embora nenhum temperamento pudesse oferecer maior contraste como o seu e embora nunca se mostrasse insatisfeito com sua própria disposição. Bingley tinha total confiança na energia do olhar de Darcy e a mais alta opinião sobre o julgamento dele. Quanto à inteligência, Darcy era o mais dotado. A inteligência de Bingley não era de modo algum deficiente, mas a de Darcy era superior. Era ao mesmo tempo arrogante, reservado e exigente, e os seus modos, embora educados, não eram convidativos. Nesse aspecto, o seu amigo levava ampla vantagem. Bingley tinha a certeza de agradar onde quer que aparecesse, e Darcy era sempre desagradável. O modo como falaram a respeito da festa de Meryton foi bastante característico. Bingley jamais encontrara na vida gente mais divertida nem mocinhas mais bonitas. Todos para com ele haviam sido muito gentis e atenciosos. Com ele não havia formalidades nem rigorismos. Logo se viu em bons termos com todo o salão, e no que se refere à senhorita Bennet, não podia imaginar um anjo mais belo. Darcy, ao contrário, vira um grupo de pessoas em que não havia beleza nem elegância, por nenhuma das quais sentira o mínimo interesse e das quais não recebera nem atenção nem prazer. Reconhecia que a senhorita Bennet era bonita, mas excessivamente sorridente. A senhora Hurst e a irmã concordaram, mas mesmo assim tiveram admiração e apreço por ela e a consideraram uma doce menina, alguém sobre quem não se recusariam a saber mais. Declararam a senhorita Bennet, portanto, um amor de menina, e seu irmão se sentiu autorizado por tal elogio a pensar sobre ela o que quisesse. Capítulo 5. À distância de uma breve caminhada de Longbourn, vivia uma família de que os Bennet eram especialmente íntimos.
Sir William Lucas praticara havia tempo o comércio em Meryton, onde juntara uma riqueza razoável, e obtivera a honra de receber o título de cavaleiro por um discurso ao rei, pronunciado enquanto era prefeito. A honraria talvez tenha sido demasiada para ele. Levou-o a perder o gosto pela profissão e pela pequena cidade comercial onde vivia. E, abandonando ambas as coisas, mudara-se com a família para uma casa a cerca de 1 milha de Meryton, chamada a partir de então de Mansão Lucas, onde podia meditar prazerosamente sobre a própria importância e, livre dos negócios, ocupar-se exclusivamente em ser gentil com todos. Pois, embora orgulhoso de sua nova condição, não se tornou arrogante. Ao contrário, era só atenção com todo mundo. Inofensivo por natureza, afetuoso e atencioso, a apresentação em St. James tornara-o cortês. Era Lady Lucas uma excelente mulher, mas não inteligente demais para ser uma ótima vizinha da Sra. Bennet. Tinham muitos filhos. O mais velho deles, uma moça sensata e inteligente de cerca de 27 anos, era a amiga íntima de Elizabeth. Que as senhoritas Lucas e as senhoritas Bennet se reunissem para conversar sobre o baile era algo absolutamente necessário. E a manhã seguinte a festa trouxe as primeiras a Longbourn para ouvir e falar. Você começou bem a noite, Charlotte? Disse a senhora Bennet com gentil comedimento à senhorita Lucas. Você foi a primeira escolha do Sr. Bingley. Sim, mas ele preferiu a segunda. Você deve estar referindo-se a Jane, pois ele dançou com ela 2 vezes. Com certeza, pareceu que ele a tivesse admirado. De fato, estou propensa a acreditar que sim. Ouvi algo a respeito, mas não sei bem o que. Alguma coisa sobre o Sr. Robinson. Talvez você esteja referindo-se ao que escutei sobre ele e o Sr. Robinson. Eu não lhe contei? Quando o Sr. Robinson perguntou a ele o que achara das nossas festas de Meryton e se não achava que havia muitíssimas mulheres lindas no salão, e qual, em sua opinião, era mais bonita, ele respondeu de imediato à última pergunta. A mais velha das senhoritas Bennet, sem dúvida. Não pode haver 2 opiniões a esse respeito. Meu Deus. Bom, isso é muito enfático. Até parece que... Mas afinal, pode não querer dizer nada. No que eu ouvi foi mais interessante do que você, Elisa, disse Charlotte. O Sr. Darcy não é tão digno de ser ouvido quanto o seu amigo, não é verdade? Coitada da Elisa. Ser só suportável. Por favor, não ponha na cabeça de Lizzie que ela deva zangar-se com essa afronta, pois ele é um homem tão desagradável que seria uma verdadeira desgraça ser apreciada por ele. Disse-me a senhora Long a noite passada que ele se sentou ao seu lado durante meia hora e nem sequer abriu a boca. Tem certeza, minha senhora? Não haverá aí algum pequeno engano? Disse Jane. Tenho certeza de ter visto o Sr. Darcy conversar com ela. Porque ela enfim lhe perguntou se estava gostando de Netherfield e ele não teve como deixar de responder. A senhora Long me disse que ele ficou irritadíssimo por terem dirigido a palavra a ele. Disse-me a senhorita Bingley, tornou Jane, que ele não é nunca de falar muito, a não ser com os conhecidos mais íntimos. Com eles, ele é muitíssimo agradável. Não acredito numa só palavra disso tudo, querida. Se ele fosse assim tão agradável, eu teria dirigido a palavra à senhora Long. Mas posso imaginar o que se passou. Todos dizem que ele tem um rei na barriga e aposto que ele ouviu falar que a senhora Long não tem carruagem e chegou ao baile numa chaise alugada. Não me importa que ele não tenha conversado com a senhora Long, disse a senhorita Lucas. Mas gostaria que ele tivesse dançado com Elisa. Da próxima vez, Lizzie, disse sua mãe. Eu não dançaria com ele se eu fosse você. Acho, minha senhora, que posso prometer-lhe que jamais dançarei com ele.
O orgulho dele, disse a senhorita Lucas. Não me ofende tanto quanto de costume, pois tenho uma desculpa. Não é de admirar que um jovem tão distinto, com família, riqueza, tudo a seu favor, tenha a si mesmo em alta consideração. Ele tem o direito de ser orgulhoso, por assim dizer. Isso é verdade, replicou Elizabeth. E eu não teria dificuldade em perdoar o orgulho dele, se ele não tivesse ferido o meu. O orgulho, observou Mary, que se gabava da solidez de suas reflexões. É um defeito muito comum. Por tudo que já li, tenho certeza de que é muitíssimo comum mesmo. A natureza humana tem muita inclinação, em especial para esse defeito, e muito poucos dentre nós não nutrem um sentimento de complacência para consigo mesmos, sob pretexto de uma ou outra qualidade real ou imaginária. Vaidade e orgulho são coisas diferentes, embora sejam palavras usadas muitas vezes como sinônimos. A pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho está mais ligado à opinião que temos de nós mesmos e a vaidade ao que os outros pensam de nós. Se eu fosse tão rico quanto o Sr. Darcy, exclamou um dos meninos Lucas que viera com as irmãs. Não ia preocupar-me em ser orgulhoso. Teria uma matilha de cães de caça e beberia uma garrafa de vinho por dia. Então você beberia muito mais do que deveria, disse a senhora Bennet. E se eu pegasse você fazendo isso, tiraria imediatamente a garrafa da sua frente. O menino protestou que ela não faria isso e ela continuou a declarar que sim. E a discussão só terminou quando a visita acabou. Capítulo 6. As damas de Longbourn foram logo visitar as de Netherfield. A visita, em breve, foi devidamente retribuída. Os modos agradáveis da senhorita Bennet aumentaram a estima da senhora Hurst e da senhorita Bingley. E, embora a mãe fosse considerada insuportável e as jovens irmãs pouco dignas de participar de uma conversa, expressaram o desejo de ter melhores relações com elas no que se referia às duas mais velhas. Jane recebeu essa atenção com o maior prazer, mas Elizabeth ainda viu altivez no tratamento que davam a todos, sem exceção até da irmã, e não conseguiu gostar delas, embora essa gentileza com Jane, tal como era, tivesse valor por ter origem muito provavelmente na admiração do irmão. Era em geral evidente, todas as vezes que se encontravam, que ele a admirava. E para ela era igualmente evidente que crescia em Jane o sentimento que começara a ter por ele desde a primeira vez que o vira, e que tal sentimento caminhava para se transformar num grande amor. Mas via com prazer que isso provavelmente não seria descoberto pelas pessoas em geral, uma vez que Jane unia a intensidade de sentimentos, um temperamento moderado e um constante bom humor que a protegeriam das suspeitas dos impertinentes. Falou sobre isso com a amiga, a senhorita Lucas. Talvez seja divertido, replicou Charlotte. Poder enganar o público num caso como esse. Mas às vezes é uma desvantagem ser tão reservada. Se a mulher esconder o seu afeto do seu objeto com muita habilidade, pode perder a oportunidade de cativá-lo. E não servirá de muito consolo achar que todos igualmente ignorem o que se passa. Há tanta gratidão ou vaidade em quase todos os relacionamentos amorosos que não é seguro deixar nenhum deles entregue a si mesmo. Todos podemos começar espontaneamente. Uma ligeira preferência é muito natural, mas muito poucos de nós somos corajosos o suficiente para nos apaixonarmos de verdade sem um incentivo. Em 9 de cada 10 casos, seria melhor a mulher demonstrar mais afeição do que sente. Sem dúvida, Bingley gosta da sua irmã, mas talvez nunca vá além disso se ela não encorajá-lo de algum modo. Mas é o que ela faz, tanto quanto o permite a sua natureza. Se eu consigo perceber seu amor, ele teria de ser muito simplório para não descobri-lo também. Lembre-se, Elisa, ele não conhece a Jane tão bem quanto você. Mas se uma mulher gosta de um homem e não se preocupa em esconder isso, ele deve descobrir. Talvez ele descubra se a vir com frequência.
Mas, apesar de Bingley e Jane se encontrarem com razoável frequência, nunca passam muitas horas juntos. E, como sempre se vê em festas com muitas pessoas diferentes, é impossível que passem o tempo inteiro juntos a conversar. Jane deve, portanto, tirar o máximo proveito de cada meia hora em que consiga tomar conta da sua atenção. Quando estiver segura dele, terá todo o tempo do mundo para apaixonar-se. O seu plano é bom, replicou Elizabeth. E nele tudo gira ao redor do desejo de conseguir um bom casamento. E se eu estivesse decidida a conquistar um marido rico, tenho certeza de que o adotaria. Mas os sentimentos de Jane são outros. Ela não está planejando o que faz. Por enquanto, ela não tem sequer certeza sobre a intensidade dos próprios sentimentos, nem de sua sensatez. Ela o conheceu há apenas 15 dias. Dançou 4 vezes com ele em Meryton, viu-o uma manhã na casa dele e, desde então, jantou 4 vezes com ele, sempre acompanhada. Isso não é o suficiente para que possa conhecer o caráter dele. Não como você pinta as coisas. Se ela só tivesse jantado com ele, só poderia ter descoberto que ele tem bom apetite. Mas você deve lembrar-se de que passaram juntos 4 saraus e 4 saraus podem significar muita coisa. Sim, esses 4 saraus permitiram-lhes descobrir que ambos gostam mais de jogar 21 do que comércio. Mas, no que se refere a qualquer outra característica importante, não me parece que algo se tenha revelado. Bom, disse Charlotte. Eu desejo a Jane todo o sucesso do mundo, de coração. E se ela casasse com ele amanhã, acho que teria boas possibilidades de ser feliz, como se tivesse estudado o caráter dele por 1 ano. A felicidade no casamento é uma questão de pura sorte. Se os modos de ser de um e de outro forem bem conhecidos com antecedência, ou até se forem muito semelhantes, isso pouco importa para a felicidade do casamento. As diferenças vão se acentuando com o tempo até se tornarem insuportáveis. E é melhor conhecer o mínimo possível dos defeitos da pessoa com que teremos de passar a vida. Você me dá vontade de rir, Charlotte. Mas não tem razão. Você sabe que não tem razão e que você mesma nunca vai agir assim. Entretida em observar as atenções do Sr. Bingley com sua irmã, Elizabeth estava longe de suspeitar que ela mesma se estava tornando alvo de certo interesse por parte do amigo dele. No começo, o Sr. Darcy mal admitia que ela fosse bonita. Olhara para ela sem nenhum entusiasmo durante o baile, e quando voltaram a se encontrar, observou-a apenas para criticá-la. Mas assim que se convenceu, a si mesmo e aos amigos, de que seu rosto não tinha nenhum traço belo, começou a descobrir que ele se tornava excepcionalmente inteligente pela bela expressão de seus olhos negros. A tal descoberta se seguiram algumas outras igualmente torturantes. Embora tivesse detectado com seu olho crítico mais de uma falha nas formas dela em relação à perfeita simetria, foi obrigado a reconhecer que suas feições eram suaves e agradáveis. E, embora afirmasse que os modos dela não eram os da sociedade mais elegante, ficou cativado por sua graça simples. Disso ela não tinha a mínima ideia. Para ela, Darcy era apenas um homem sempre desagradável que não a achara bonita o bastante para dançar com ele. Ele começou a querer conhecê-la melhor e, preparando-se para conversar com ela, passou a prestar atenção no que ela dizia aos outros. Ao fazer isso, chamou sua atenção. Foi na casa de Sir William Lucas, onde muita gente estava reunida. Quais são as intenções do Sr. Darcy? Disse ela a Charlotte, ao ouvir a minha conversa com o Coronel Forster. Essa é uma pergunta que só o Sr. Darcy pode responder. Mas se ele continuar assim, vou dizer a ele que sei muito bem o que está fazendo. Ele tem uma mente muito irônica e, se eu não começar a ser impertinente também, logo vou ficar com medo dele. Quando, logo em seguida, o Sr. Darcy se aproximou delas, ainda que sem parecer ter nenhuma intenção de falar, a senhorita Lucas desafiou a amiga a mencionar o assunto com ele, o que, provocando de imediato Elizabeth, levou-a a voltar-se para ele e dizer:
O senhor não acha, Sr. Darcy, que me expressei excepcionalmente bem há pouco, quando estava provocando o Coronel Forster para que ele nos oferecesse um baile em Meryton? Com grande energia, mas esse é um assunto que sempre faz as mulheres se entusiasmarem. O senhor é severo conosco. Agora é a vez dela de ser provocada, disse a senhorita Lucas. Eu vou abrir o piano, Elisa, e você sabe o que vem depois. Para uma amiga, você é uma criatura muito esquisita. Sempre querendo que eu toque ou cante na frente de todos. Se a minha vaidade tivesse assumido um aspecto musical, você teria sido inestimável. Mas, como as coisas são, eu prefiro me sentar diante de gente habituada a ouvir os melhores executantes. Como a senhorita Lucas insistisse, porém, ela acrescentou. Muito bem, se tem de ser assim, que seja. E lançando um olhar grave ao Sr. Darcy. Há um velho ditado muito sábio que todos aqui com certeza conhecem. Guarde o ar para esfriar a sopa, e eu vou guardar o meu para cantar. Tocou agradavelmente, mas de modo algum com perfeição. Depois de uma ou duas canções, e antes que pudesse responder aos pedidos de muitos que queriam que cantasse de novo, foi avidamente sucedida no instrumento por sua irmã Mary, que, por ser a única da família carente de dotes naturais, tinha dado duro para adquirir conhecimentos e habilidades e estava sempre impaciente para se exibir. Mary não tinha nem talento nem bom gosto, e embora a vaidade lhe tivesse dado aplicação, também lhe dera um ar pedante e modos afetados que já a prejudicariam se ela tivesse obtido um grau de brilhantismo mais alto do que o que alcançara. Elizabeth, simples e sem afetação, fora ouvida com muito mais prazer, embora não tocasse nem a metade do que tocava a irmã. E Mary, ao fim de um longo concerto, ficou feliz por obter elogios e agradecimentos com uma série de áreas escocesas e irlandesas, a pedido das irmãs mais novas que, com algumas das Lucas e 2 ou 3 oficiais, se reuniram entusiasmadas para dançar num dos cantos do salão. O Sr. Darcy permaneceu perto delas, silenciosamente indignado com tal maneira de passar o tempo, deixando de lado qualquer tipo de conversação e... Tão absorvido estava em seus pensamentos, que não percebeu que Sir William Lucas estava ao seu lado, até Sir William dar início à conversa. Que encantadora diversão para o jovem Sr. Darcy! Não há nada como a dança, afinal. Considero-a um dos principais refinamentos das sociedades civilizadas. Sem dúvida, meu senhor. E tem a vantagem de também estar em voga entre as menos civilizadas sociedades do mundo. Todo selvagem sabe dançar. Sir William limitou-se a sorrir. Seu amigo dança deliciosamente, prosseguiu ele depois de uma pausa ao ver Bingley juntar-se ao grupo. E não tenho dúvida de que você também é versado nessa ciência, Sr. Darcy. Creio que me viu dançar em Meryton, senhor. De fato, e não foi medíocre o prazer que tive ao vê-lo. Você dança com frequência em St. James? Nunca. Não acha que seria um cumprimento adequado ao lugar? É um cumprimento que não faço jamais a nenhum lugar quando posso evitá-lo. Posso deduzir que você tem casa na capital? O Sr. Darcy curvou-se em sinal afirmativo. Durante um tempo eu também pensei em me estabelecer em Londres, pois sou um apreciador da alta sociedade, mas tive receio de que o ar da capital não fizesse bem a Lady Lucas. Fez uma pausa à espera de uma resposta que, porém, o seu interlocutor não estava disposto a dar. E como Elizabeth se aproximasse deles naquele momento, ocorreu-lhe a ideia de fazer um elegantíssimo galanteio e a chamou. Querida senhorita Elisa, por que não está dançando? Sr. Darcy, permita-me apresentá-lo à mais desejável jovem parceira. Você não pode recusar-se a dançar, é claro, quando tem tanta beleza à sua frente. E, tomando a mão dela, fez o gesto de dá-la ao Sr. Darcy que, embora extremamente surpreso, não estava disposto a recusá-la, quando ela bruscamente lhe deu as costas e disse a Sir Lucas em tom alterado. Meu senhor,
Realmente não tenho a menor intenção de dançar. Rogo-lhe que não pense que passei por estes lados em busca de um par. Com grave elegância, o Sr. Darcy pediu que lhe fosse dada a honra de sua mão, mas em vão. Elizabeth estava decidida. Nem Sir Lucas a abalou em seu propósito com suas tentativas de convencê-la. Você dança tão divinamente, senhorita Elisa, que é crueldade negar-me a felicidade de vê-la. E, embora este cavalheiro não aprecie as diversões em geral, ele não pode opor-se, tenho certeza, a nos entreter por meia hora. O Sr. Darcy é a gentileza em pessoa, disse Elizabeth, sorrindo. De fato, mas com tal inspiração, minha querida senhorita Elisa, não é de admirar tal cortesia, pois quem poderia recusar-se a um tal par? Elizabeth lançou-lhe um olhar malicioso e se retirou. A resistência dela não a rebaixara aos olhos de Darcy, e ele estava pensando nela com certa complacência quando foi abordado pela senhorita Bingley. Posso adivinhar o objeto dos seus devaneios? Acho que não. Está pensando em como seria insuportável passar muitos saraus assim, nesta sociedade. E confesso que estou de pleno acordo. Nunca me aborreci tanto. Essa insipidez, mais o barulho, a nulidade e a empáfia dessa gente, que não daria para ouvir as suas críticas a eles. Garanto-lhe que a sua conjectura está completamente errada. Entretinha-se a minha mente de um jeito bem mais agradável. Estava a meditar sobre o enorme prazer que pode provocar um par de lindos olhos no rosto de uma bela mulher. De imediato, a senhorita Bingley cravou os olhos no rosto dele e desejou que ele lhe dissesse qual mulher pudera inspirar-lhe tais reflexões. O Sr. Darcy replicou com grande intrepidez. A senhorita Bennet. A senhorita Elizabeth Bennet? Repetiu a senhorita Bingley. Estou pasma? Desde quando ela vem sendo a favorita? E, por favor, quando devo dar-lhe os parabéns? Era exatamente essa a pergunta que eu esperava que você fizesse. A imaginação das mulheres é muito veloz. Salta da admiração para o amor, do amor para o matrimônio num piscar de olhos. Eu sabia que você iria felicitar-me. Nora, se você estiver falando sério sobre isso, vou considerar o caso absolutamente encerrado. Você terá uma sogra muito encantadora e, é claro, ela sempre estará em Pemberley com você. Ele a ouviu com completa indiferença enquanto ela assim se divertia, e, como a serenidade dele a convenceu de que tudo ia bem, deu livre curso à sua ironia. Capítulo 7. Consistiam os bens do Sr. Bennet quase inteiramente numa propriedade de 2.000 libras de rendimento por ano, que, para a desgraça das filhas, estava vinculada, na falta de herdeiro varão, a um parente distante. E os bens da mãe, embora consideráveis para sua condição, mal podiam suprir as deficiências dos dele. O pai dela fora advogado em Meryton e lhe legara 4.000 libras. Tinha ela uma irmã casada com um certo Sr. Phillips, que fora empregado de seu pai, e sucedera a ele no comando do negócio, e um irmão estabelecido em Londres num respeitável ramo do comércio. O lugarejo de Longbourn ficava a apenas 1 milha de Meryton, uma distância muito conveniente às mocinhas, que costumavam ser tentadas a percorrê-la 3 ou 4 vezes por semana, em atenção à tia e a uma chapelaria que ficava no caminho. As mais jovens da família, Catherine e Lydia, eram especialmente assíduas a essas visitas. A cabecinha delas era mais vazia do que a das irmãs, e, quando nada melhor ocorria, um passeio até Meryton fazia-se necessário para animar as manhãs e fornecer assunto para as conversas da noite. E, por mais carente de novidades que seja o interior, elas sempre conseguiam saber de alguma pela tia. No momento, de fato, estavam bem supridas tanto de novidades quanto de felicidade pela recente chegada de um regimento da Guarda Nacional às vizinhanças. Este deveria permanecer durante todo o inverno e o quartel-general ficava em Meryton. Suas visitas à Sra. Phillips agora eram férteis em informações do mais alto interesse.
A cada dia aumentava o seu conhecimento dos nomes e das relações dos oficiais. Seus alojamentos não permaneceram por muito tempo em segredo, e, com o tempo, elas passaram a conhecer os próprios oficiais. O Sr. Phillips visitou todos eles, e isso abriu para as sobrinhas um estoque de felicidades antes desconhecido. Só falavam de oficiais. E a vasta fortuna do Sr. Bingley, cuja menção era a alegria da mãe, tornava-se insignificante aos olhos delas em comparação com o uniforme de um alferes. Certa manhã, depois de ouvi-las discutir com veemência o assunto, o Sr. Bennet observou friamente. Pelo que posso deduzir do modo que falam, vocês devem ser duas das meninas mais tolas da região. Há algum tempo venho suspeitando disso, mas agora tenho certeza. Catherine ficou desconcertada e não respondeu, mas Lydia, com total indiferença, continuou a expressar a sua admiração pelo Capitão Carter e a sua esperança de vê-lo aquele dia, pois ele partiria na manhã seguinte para Londres. Estou pasma, querido, disse a Sra. Bennet, de ver que você não hesita em chamar de tolas as próprias filhas. Se eu quisesse pensar mal dos filhos de alguém, por certo não seria dos meus próprios. Se minhas filhas são tolas, espero pelo menos estar sempre ciente do fato. Sim, mas acontece que todas elas são muito inteligentes. Presumo que esse seja o único ponto sobre o qual não estamos de acordo. Eu tinha esperança de que os nossos sentimentos coincidissem em todos os pormenores, mas tenho de discordar de você nesse ponto, pois acho que as nossas duas filhas mais moças são incrivelmente bobas. Meu querido Sr. Bennet, não deve esperar que as meninas tenham tanto juízo quanto o pai e a mãe. Quando tiverem a nossa idade, tenho certeza de que não vão pensar mais em oficiais do que nós. Lembro-me de uma época em que eu mesma adorava um uniforme vermelho e, na verdade, ainda gosto do fundo do coração. E se um coronel jovem e valente, com 5 ou 6 mil libras por ano, quiser uma das nossas meninas, não vou dizer não a ele. E acho que o coronel Forster parecia muito elegante em seu uniforme e a outra noite na casa de Sir William. Mamãe, exclamou Lydia. Titia diz que o coronel Forster e o Capitão Carter não vão com tanta frequência à casa da senhorita Watson como quando vieram pela primeira vez para cá. Ela os tem visto sempre na biblioteca de Clark. A senhora Bennet foi impedida de responder pela chegada de um criado com um bilhete para a senhorita Bennet. Vinha de Netherfield e aguardou a resposta. Os olhos da senhora Bennet brilharam de contentamento e ela implorava ansiosa enquanto a filha lia. De quem é, Jane? De que trata? O que diz? Vamos logo, Jane, conte-nos. Vamos, querida. É da senhorita Bingley, disse Jane e passou a lê-lo em voz alta. Minha querida amiga, se você não tiver a bondade de jantar hoje com Louisa e comigo, correremos o risco de nos detestar uma outra pelo resto da vida, pois um tete-a-tete de um dia inteiro entre duas mulheres sempre acaba em briga. Venha assim que receber este bilhete. Meu irmão e os demais cavalheiros vão jantar com os oficiais. Sua amiga, Caroline Bingley. Como os oficiais? Exclamou Lydia. É de admirar que de dia não nos tenha contado isso. Jantar fora? Disse a senhora Bennet. É muito azar. Posso usar a carruagem? Disse Jane. Não, querida, é melhor você ir a cavalo, pois é provável que chova, e então você vai ter de passar a noite lá. Esse seria um bom plano, disse Elizabeth. Se você tivesse certeza de que eles não se ofereceriam para trazê-la de volta para casa. Ah, mas os cavalheiros usaram a chaise do Sr. Bingley para ir a Meryton, e os Hurst não possuem cavalos. Eu gostaria muito de ir de carruagem. Mas, querida, seu pai não pode dispensar os cavalos, estou certa disto. Eles são necessários na fazenda, não é, Sr. Bennet? São necessários na fazenda com muito maior frequência do que posso dispor deles. Mas se você os levasse à fazenda hoje, disse Elizabeth.
os objetivos de mamãe seriam alcançados. Por fim, ela conseguiu fazer que o pai admitisse que os cavalos estariam ocupados. Jane foi, portanto, obrigada a ir a cavalo, e sua mãe a acompanhou até a porta com muitas alegres previsões de mau tempo. Suas esperanças foram satisfeitas. Mal partiu Jane e já começou a chover forte. Suas irmãs ficaram preocupadas com ela, mas a mãe estava contente. A chuva prosseguiu por toda a tarde sem parar. Jane, por certo, não poderia voltar. Tive uma excelente ideia mesmo, disse a senhora Bennet mais uma vez, como se o crédito por chover fosse todo seu. Até a manhã seguinte, porém, ela não teve consciência plena de quão bem-sucedido fora seu plano. O desjejum mal acabara quando um criado de Netherfield trouxe o seguinte bilhete para Elizabeth. Minha caríssima Lizzie, sinto-me muito mal esta manhã. Deve ser por ter me molhado muito ontem. Meus gentis amigos não querem ouvir falar no meu retorno até eu melhorar. Pedem-me insistentemente também que veja o Sr. Jones. Portanto, não se assustem se souberem que ele foi chamado por minha causa. E, com exceção da dor de garganta e de cabeça, não sinto mais nada. Sua amiga, etc. Pois bem, minha querida, disse o Sr. Bennet quando Elizabeth leu o bilhete em voz alta. Se a doença de sua filha tomar um rumo perigoso, se ela vier a morrer, será um consolo saber que foi tudo pelo Sr. Bingley e por ordem sua. Ah, não tenho medo de que ela morra. Ninguém morre de um resfriado à toa. Ela vai ser bem tratada. Enquanto estiver lá, tudo estará muito bem. Eu gostaria de ir vê-la se pudesse usar a carruagem. Sentindo-se realmente nervosa, Elizabeth estava decidida a ir até lá, embora a carruagem não estivesse à disposição. E, como não sabia montar, sua única opção era ir a pé. Ela comunicou sua decisão. Como você pode ser tão tola? Exclamou a mãe. Para pensar uma coisa dessas com toda essa lama, você não estará em estado de se apresentar ao chegar lá. Estarei em ótimo estado para ver Jane, e isso é tudo o que eu quero. Será que isso é uma indireta? Disse o pai. Para que eu mande os cavalos? Não. Não quero evitar a caminhada. A distância não é nada quando se tem um motivo. São só 3 milhas. Vou estar de volta para o jantar. Admiro a vitalidade da sua bondade, observou Mary. Mas todo impulso sentimental deve ser guiado pela razão. E, na minha opinião, o esforço deve ser proporcional ao objetivo. Nós vamos com você até Meryton, disseram Catherine e Lydia. Elizabeth aceitou a companhia delas e as 3 moças partiram juntas. Se nos apressarmos, disse Lydia enquanto caminhavam, talvez consigamos ver o Capitão Carter antes de ele partir. Em Meryton, elas se separaram. As 2 mais jovens dirigiram-se para os alojamentos da esposa de um dos oficiais e Elizabeth prosseguiu sua caminhada sozinha, atravessando campos e mais campos com o passo rápido, saltando sobre cercas e pulando poças com impaciente agilidade, e achando-se por fim à vista da casa com os tornozelos doídos, meias sujas e o rosto brilhante pelo calor do exercício. Introduziram-na na copa, onde estavam reunidos todos, menos Jane, e onde sua chegada causou grande surpresa. Que ela tivesse caminhado 3 milhas de manhã cedo com um tempo tão ruim e ainda sozinha, era algo quase inacreditável para a senhora Hurst e para a senhorita Bingley. E Elizabeth teve a certeza de que isso fez que a desdenhassem. Foi recebida por elas, porém, com toda a cortesia, e nos gestos do irmão havia algo melhor do que cortesia. Havia bom humor e delicadeza. O Sr. Darcy pouco falou, e o Sr. Hurst absolutamente nada. O primeiro estava dividido entre a admiração pelo brilho que o exercício dera às feições dela e a dúvida sobre se a ocasião justificava que viesse de tão longe sozinha. O segundo estava pensando só no desjejum. Suas perguntas sobre a irmã não tiveram respostas animadoras. A senhorita Bennet passara a noite doente e, embora se tivesse levantado, tinha febre e não estava bem o bastante para sair do quarto.
Elizabeth ficou satisfeita por ser levada a ela imediatamente. E Jane, que só fora refreada pelo medo de criar alarme ou inconvenientes se mencionasse no bilhete o quanto esperava essa visita, ficou contentíssima ao vê-la entrar. Não estava em condições, porém, de conversar muito e, quando a senhorita Bingley deixou-a sozinhas, só conseguiu exprimir sua gratidão pela extraordinária gentileza com que era tratada. Elizabeth ouviu-a em silêncio. Terminando o desjejum, as irmãs juntaram-se a elas e Elizabeth começou a gostar delas quando viu quanto afeto e solicitude demonstravam por Jane. O farmacêutico chegou e, tendo examinado a paciente, disse, como era de se esperar, que ela havia pegado um violento resfriado e que deveriam fazer de tudo para curá-la. Aconselhou-a a voltar para a cama e lhe receitou alguns remédios. O conselho foi obedecido à risca, pois os sintomas se agravaram e a cabeça passou a doer muito. Elizabeth não deixou o quarto nem por um momento. Nem as outras mulheres se ausentavam muito. Como os cavalheiros haviam saído, elas não tinham, na verdade, nada para fazer em outro lugar. Quando o relógio deu as 3 horas, Elizabeth sentiu que devia ir embora e, muito contra a vontade, fez isso. A senhorita Bingley ofereceu-lhe a carruagem e ela só queria um pouco de insistência para aceitá-la. Quando Jane mostrou tanto desejo de partir com ela, que a senhorita Bingley foi obrigada a converter a oferta da Chazy num convite para que ela permanecesse por enquanto em Netherfield. Elizabeth, muito agradecida, aceitou e foi enviado um criado até Longbourn para comunicar à família a sua estada e trazer alguns agasalhos. Capítulo 8. Às 5 da tarde, as duas jovens se recolheram para se vestir, e às 6h30, Elizabeth foi chamada para o jantar. As numerosas e educadas perguntas que lhe foram dirigidas, entre as quais teve o prazer de discernir a finíssima solicitude do Sr. Bingley, ela não pôde dar uma resposta positiva. Jane não havia melhorado em nada. Ao ouvir isso, as irmãs repetiram 3 ou 4 vezes como aquilo as afligia, quão desagradável é ter um forte resfriado e como detestavam ficar doentes. E em seguida não pensaram mais no assunto. E a indiferença delas por Jane, quando não estavam na presença dela, trouxe de volta a Elizabeth toda a repulsa que antes sentira por elas. O irmão delas, de fato, era o único por quem sentia simpatia. A preocupação dele com Jane era evidente e suas atenções com ela, muito gentis, o que a impediu de se sentir uma completa intrusa como acreditava ser considerada pelos demais. Só ele parecia dar-se conta da sua presença. A senhorita Bingley estava absorvida pelo Sr. Darcy e o mesmo se podia dizer de sua irmã. E quanto ao Sr. Hurst, ao lado do qual se sentou Elizabeth, era um homem indolente que vivia só para comer, beber e jogar baralho. Que, quando viu que ela preferia um prato simples a um ragu, nada mais teve a lhe dizer. Terminado o jantar, Elizabeth logo voltou para junto de Jane e a senhorita Bingley começou a falar mal dela assim que ela deixou a sala. Suas maneiras foram consideradas péssimas, um misto de orgulho e impertinência. Não sabia conversar, não tinha nem estilo nem beleza. Tal era também o parecer da senhora Hurst, que acrescentou: "Nela nada tem que a recomende, salvo o fato de ser uma excelente andarilha. Nunca me esquecerei de quando ela apareceu hoje de manhã. Parecia uma selvagem." "É verdade, Louisa. Mal pude conter-me. Foi um completo absurdo ter vindo. Que tinha ela de percorrer os campos só porque a irmã estava resfriada? E os cabelos? Tão despenteados, tão desgrenhados. E as saias? Espero que você tenha visto as saias dela, mergulhadas em 6 polegadas de lama, tenho certeza. E o sobretudo que ela usou para escondê-las não fez bem o seu trabalho." "Seu retrato pode ser exato", disse Bingley. "Mas tudo isso me passou despercebido. Achei que a senhorita Elizabeth Bennet estava muitíssimo bem quando entrou na sala esta manhã. Realmente não notei as saias sujas." "Você as notou, Sr. Darcy, tenho certeza", disse a senhorita Bingley. "E tenho certeza de que não gostaria de ver
A sua irmã dando uma tal exibição? Certamente não. Caminhar 3 ou 4 milhas, ou quantas forem a pé na lama, e sozinha? Completamente sozinha? O que será que ela quis com isso? Acho que isso revela um tipo detestável de independência e presunção. Ou uma provincianíssima indiferença ao decoro. Mostra uma agradabilíssima afeição pela irmã, disse Bingley. Receio, Sr. Darcy, observou a senhorita Bingley quase sussurrando. Que essa aventura tenha afetado um pouco a sua admiração pelos belos olhos dela. Nem um pouco, replicou ele. Eles estavam brilhando por causa do exercício. Seguiu-se a essas palavras uma breve pausa que foi interrompida pela senhora Hurst. Tenho grande consideração pela senhorita Jane Bennet. Ela é um doce de menina e desejo de coração que ela logo se estabeleça na vida. Mas com esse pai e essa mãe, e com parentes tão baixos, receio que sejam poucas as suas possibilidades de sucesso. Creio ter ouvido você dizer que o tio delas é advogado em Meryton. Sim, e elas têm outro que vive perto de Cheapside. Gente muito importante, acrescentou a irmã, e ambas deram gargalhadas. Se elas tivessem uma quantidade de tios suficientes para lotar todo o Cheapside, exclamou Bingley, isso não as tornaria nem um pouquinho menos encantadoras. Mas isso deve reduzir substancialmente as possibilidades de se casarem com homens respeitáveis da sociedade, replicou Darcy. A essas palavras, Bingley não deu nenhuma resposta, mas suas irmãs concordaram enfaticamente com elas e deram rédea solta à sua hilariedade por certo tempo, à custa dos parentescos vulgares da querida amiga. Com renovada ternura, porém, elas voltaram ao quarto de Jane ao deixarem a sala de jantar e permaneceram com ela até serem chamadas para o café. Ela ainda estava bem mal e Elizabeth não quis deixá-la em nenhum momento até o cair da tarde, quando, satisfeita, a viu adormecer e lhe pareceu mais correto do que agradável descer ao andar de baixo. Ao entrar na sala de estar, deu com todo o grupo a jogar lu e foi de imediato convidada a juntar-se a eles. Mas, desconfiando de que estivessem jogando com apostas caras, recusou o convite e, usando a irmã como desculpa, disse que se divertiria durante o pouco tempo que poderia passar no andar de baixo com a leitura de um livro. O Sr. Hurst olhou espantado para ela. Você prefere ler a jogar cartas? Disse ele. Isso é muito curioso. A senhorita Eliza Bennet, disse a senhorita Bingley, tem desprezo pelo baralho. É uma grande leitora e não sente prazer em mais nada. Não mereço nem tal elogio nem tal censura, exclamou Elizabeth. Não sou uma grande leitora e sinto prazer em muitas coisas. Tenho certeza de que sente prazer em cuidar da irmã, disse Bingley. E espero que tal prazer logo aumente ao vê-la curada. Agradeceu-lhe Elizabeth de coração e se dirigiu para uma mesa sobre a qual havia alguns livros. Ele logo se ofereceu para trazer-lhe outros. Todo o acervo da biblioteca. E, por você e para meu próprio crédito, eu queria que a minha coleção fosse maior, mas sou um sujeito preguiçoso e, embora não tenha muitos livros, tenho mais do que os que abri em toda a minha vida. Elizabeth garantiu-lhe que os volumes que estavam na sala lhe eram mais do que suficientes. Muito me espanta, disse a senhorita Bingley, que meu pai tenha deixado uma coleção de livros tão pequena. Que deliciosa biblioteca você tem em Pemberley, Sr. Darcy. Ela só podia ser boa, replicou ele. É fruto do trabalho de muitas gerações. E depois você mesma acrescentou tanta coisa a ela, pois está sempre comprando livros. Não consigo compreender o desdém pela biblioteca na família nos dias de hoje. Desdém? Tenho certeza de que você não desdenha nada que possa aumentar a beleza daquele nobre lugar. Charles,
Quando você construir a sua casa, queria que ela tivesse metade das delícias de Pemberley. Tomara. Mas eu o aconselho vivamente a escolher uma casa nesta vizinhança e tomar Pemberley como uma espécie de modelo. Não há na Inglaterra condado mais encantador do que Derbyshire. É o que mais quero. Eu compraria a própria Pemberley se Darcy vendesse. Eu estou falando de coisas possíveis, Charles. Palavra de honra, Caroline. Acho mais possível adquirir Pemberley pela compra do que por imitação. Elizabeth estava tão preocupada com o que se passara que dava pouca atenção ao livro e logo o deixou de lado, dirigiu-se para a mesa de jogo e ficou entre o Sr. Bingley e sua irmã mais velha, observando. A senhorita Darcy cresceu muito desde a primavera? Perguntou a senhorita Bingley. Será que ela vai ser tão alta quanto eu? Acho que sim. Ela tem hoje mais ou menos a altura da senhorita Elizabeth Bennet, ou até mais. Que vontade de tornar a vê-la. Nunca encontrei ninguém que me agradasse tanto. Que porte, que modos, e tão prendada para a idade. Toca piano maravilhosamente. Muito me espanta, disse Bingley. Como todas as mocinhas conseguem ter paciência para serem tão prendadas? Todas as mocinhas prendadas. Meu querido Charles, que quer dizer com isso? Sim, todas elas, acho eu. Todas elas pintam mesas, forram biombos e fazem bolsas de malha. Conheço pouquíssimas que não façam tudo isso e tenho certeza de que nunca ouvi alguém se referir pela primeira vez a uma jovem senhorita sem mencionar que ela é muito prendada. A sua lista das prendas mais comuns, disse Darcy, é muito bem observada. A palavra é aplicada a muitas moças que só a merecem por fazer bolsinhas de malha ou forrarem biombos. Mas estou muito longe de concordar com você na sua avaliação das mulheres em geral. Não posso gabar-me de conhecer mais do que meia dúzia delas, entre todas as minhas relações que sejam realmente prendadas. Nem eu, com certeza, disse a senhorita Bingley. Então, observou Elizabeth, a sua ideia de uma mulher prendada deve ser muito exigente. Sim, é muito exigente. Ah, com toda certeza, exclamou seu fiel assistente. Nenhuma mulher pode ser considerada prendada se não superarem muito o que se costuma dizer, fazer. Deve ter um conhecimento profundo da música, do canto, do desenho, da dança e dos idiomas modernos para merecer a qualificação. E, além de tudo isso, deve possuir algo no modo de ser e na maneira de caminhar, no tom de voz, no trato e nas expressões, para que a palavra não seja merecida senão em parte. Tudo isso ela deve ter, acrescentou Darcy. E a tudo isso ela deve acrescentar algo mais essencial: o cultivo da inteligência pelas amplas leituras. Já não estou surpresa por você conhecer só 6 mulheres prendadas. Meu espanto agora é por você conhecer tantas. Será que você é tão severa com seu próprio sexo para duvidar da possibilidade de tudo isso? Nunca vi uma mulher assim. Nunca vi assim juntos o bom gosto e a capacidade e a aplicação e a elegância como você os descreve. A senhora Hurst e a senhorita Bingley protestavam contra a injustiça de sua dúvida implícita, alegando ambas conhecerem muitas mulheres que correspondiam à descrição, quando o Sr. Hurst chamou a atenção delas com amargas queixas sobre a desatenção ao jogo. Com isso, a conversa chegou ao fim e logo em seguida Elizabeth deixou a sala. Eliza Bennet, disse a senhorita Bingley quando a porta se fechou atrás dela. É uma dessas mocinhas que procuram chamar para si a atenção do outro sexo, menosprezando o seu próprio. E com muitos homens, tenho certeza, isso dá certo. Mas, na minha opinião, trata-se de um truque baixo, um estratagema sórdido. Sem dúvida, replicou Darcy, para quem essa observação se dirigia em especial. A baixeza em todos os truques de que as mulheres por vezes se valem para seduzir. É desprezível tudo que tenha alguma afinidade com a astúcia.
A senhorita Bingley não ficou muito satisfeita com a resposta, nem quis dar continuidade ao assunto. Juntou-se Elizabeth a elas de novo só para dizer que a irmã havia piorado e que não podia deixá-la. Bingley mandou imediatamente chamar o Sr. Jones, enquanto suas irmãs, convictas da inutilidade dos conselhos de um provinciano, recomendaram que mandassem alguém a Londres para trazer alguns dos médicos mais eminentes. Disso ela não quis saber, mas estava inclinada a aceitar a proposta de Bingley, e ficou decidido que o Sr. Jones seria chamado de manhãzinha se a senhorita Bennet não tivesse claramente melhor. Bingley estava bastante preocupado. Suas irmãs afirmaram estar arrasadas. Elas, porém, consolaram-se de sua tristeza cantando duetos após o jantar, enquanto ele não conseguia encontrar melhor expressão aos seus sentimentos do que pelas ordens dadas à governanta para que a doente e sua irmã recebessem toda a atenção possível.